E aí, pessoal, beleza? Todo mundo sabe que essa semana fez um mês de guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão bem breve dos acontecimentos até essa data, beleza? Todo mundo sabe o porquê que começou esse conflito. A Rússia dizia que não queria que a Ucrânia integrasse a OTAN, beleza? E que a OTAN reduzisse a sua presença militar na Europa oriental e central, tá? Com isso, Putin também, para dar início aos conflitos, afirmou que os russos fariam uma operação militar para evitar um genocídio que haveria na região da Ucrânia, beleza? Promovido por tropas neonazistas, tá? Segundo ele, esse genocídio em curso aconteceria no leste ucraniano. Desde o início desses conflitos, o que Putin quer? Ele pede que a Ucrânia se comprometa com uma neutralidade militar, tá? O que impediria ela de se juntar à OTAN. Outra exigência que o Kremlin faz é a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, tá? Isso faz com que também ele exija o reconhecimento da independência dos territórios de Donetsk e Luhansk, tá? Bem como o entendimento de que a Crimeia faz parte do território russo desde 2014. Mas, e o lado ucraniano? O lado ucraniano recebeu grande apoio militar, tá? No âmbito internacional de vários países. E também o repúdio de várias instituições privadas sobre a entrada do Putin ali no território ucraniano, beleza? Então, a questão dos ataques foi repudiado internacionalmente, tá? O presidente ucraniano ficou muito conhecido, Volodymyr Zelensky, que passou a pressionar as nações ocidentais para apoio militar e humanitário da Ucrânia, tá? E tentar negociar a entrada do país na União Europeia, beleza? Ele até abdicou dessa última parte da entrada do país na União Europeia nas últimas demandas que foram passadas na mídia, tá? Então, assim, o Zelensky ainda diz que ele é de família judia, tá? Então, assim, ele diz que as alegações contra a Ucrânia não fazem o menor sentido na parte neonazista, tá? Que se as negociações com a Rússia continuassem a falhar, tá? O mundo poderia testemunhar o acontecimento de uma terceira guerra mundial. O fato importante para saber é que o presidente ucraniano chegou a propor a criação de uma nova aliança internacional visando assegurar a paz nos territórios invadidos, beleza? A ação global e os impactos na economia russa. Gente, é muito importante vocês, né, pré-vestibulandos e quem já está estudando para fazer o Enem, saber que um dos mais duros golpes foi a exclusão, tá, do sistema global de pagamento SWIFT, o que isolou ainda mais a Rússia no ambiente dos negócios, tá? Por quê? O que é esse sistema SWIFT? É a forma com que se faz pagamentos internacionais, tá? Então, as pessoas que estão lá dentro não estão tendo acesso a esses pagamentos, tá? Outra coisa que foi extremamente doloso para a Rússia foi a certificação do gasoduto de Nord Stream 2, que estava sendo realizado, né, pela Alemanha. Foi suspenso. Por quê? Porque era um megaprojeto que foi gasto cerca de 11 bilhões de dólares, eram 1.200 quilômetros concluídos desde setembro de 2021. Então, a parada desse empreendimento ali, dessa certificação, atrasa totalmente a economia russa, tá? E a economia russa viu um movimento de demanda também no setor privado, tá? Indo de petroleiras como a ExxonMobil, a Shell, tá? Que a gente conhece aqui também, até empresas do ramo alimentício, como McDonald's. E no entretenimento a gente tem Netflix e Spotify, que foi totalmente cortado lá. E as consequências globais? Gente, tenham em mente os aspectos que eu vou falar aqui, tá? Que são os mais importantes. O petróleo subiu acima de 110 dólares por barril, tá? Isso é a maior alta dos últimos 8 anos, é um recorde, beleza? Então, o isolamento econômico ali da Rússia fez com que o mundo inteiro também sentisse esse impacto, tá? Foi uma reação em cadeia, a gente pode dizer assim. O risco de estagflação é o que todo mundo agora está temendo. Por quê? É o aumento da inflação, tá? E o baixo crescimento econômico. Isso com certeza vai acontecer. Os outros países, as grandes potências, estão trabalhando para que essa estagflação não seja tão impactante, mas de qualquer forma não tem como evitar, beleza? Então se preparem para esse tipo de questões nas provas, tá? Espera-se que o consumo privado, o investimento e as exportações cresçam em um ritmo mais lento, tá?
em todo o continente ali europeu, beleza? E nos Estados Unidos houve a alta de 7,9% no índice de preço do consumidor. Isso aconteceu já em fevereiro, tá? E foi o maior aumento anual em 40 anos. Então isso também é muito importante vocês saberem. E professor, os aliados da Rússia? Gente, a Rússia tem aliados sim, tá? Belarus tem uma posição estratégica ali, importante no leste europeu, a qual faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, tá? É um dos aliados da Rússia, tanto que sofreram sanções econômicas também, tá? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi incisivo e declarou apoio aos movimentos da Rússia ali na Ucrânia, beleza? Daniel Ortega, da Nicarágua, também, tá? Ele deu apoio publicamente à Rússia, beleza? Embora tenha defendido uma solução mais diplomática ali do conflito, Cuba criticou fortemente os Estados Unidos, tá? Por imporem a expansão progressiva da OTAN sobre as fronteiras da Federação Russa, beleza? Então isso a gente entende também como um apoio à Rússia, tá? E o presidente do Irã também emitiu um comunicado semelhante ali, beleza? Outro apoio vem da Síria, que foi forte aliada de Moscou desde que a Rússia lançou a campanha do ataque aéreo à Síria em 2015, tá? No qual ajudou a virar a maré na guerra civil a favor do presidente Bashar al-Assad, beleza? Além das nações que eu acabei de falar, é importante a gente falar a Índia, que fica, né, ao lado da China e dos Emirados Árabes Unidos, decidiu se abster, tá, das resoluções ali contra a Rússia perante o Conselho de Segurança. Então a gente entende como estão ali em cima do muro, beleza? Então tem que ficar de olho nesses países aí nos próximos acontecimentos. Mas, professor, eu tô vendo que está sendo muito citada a China nesses conflitos e no meio disso tudo. Por quê? Vamos lá. Por causa da posição de neutralidade em que ele se colocou até agora, tá? O país se colocou, liderado pelo presidente lá, beleza? Que eu não sei falar o nome. Então, né, a China resolveu o quê? Não tecer comentários mais duros sobre o ataque russo, tá, à Ucrânia, beleza? Então essa é a posição da China de neutralidade até o momento. Outra coisa muito importante que está sendo trazido pelos meios de comunicações agora, tá? Assunto quente dessa semana, tá? A questão dos refugiados. Foram milhões de refugiados ali que saíram do país da Ucrânia, tá? Mas vocês prestem atenção na questão transfóbica que está saindo agora, beleza? Ou seja, transgêneros não estão conseguindo sair da Ucrânia. Tá? Fiquem muito ligados nessas notícias, tá bom? Isso pode ser questões de vestibular, de redação e tudo mais nos próximos vestibulares. A guerra nos meios de comunicação, tá? Então, assim, ó, são várias versões do conflito, tá? Vocês têm que filtrar muito bem tudo que vocês estão lendo, pesquisando e ouvindo por aí sobre esse conflito, beleza? As guerras contra as fake news, tá? Então, assim, prestem muita atenção nas informações que estão chegando até vocês sobre esse conflito, beleza? E uma última questão que é importante a gente falar é sobre os riscos nucleares. Então, assim, quando a Rússia tomou conta ali da zona ali da região de Chernobyl, tá? Fiquem muito ligados nisso, procurem saber como foi essa invasão, tá bom? E a Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, alertou que a situação que a equipe de plantão estava exausta e trabalho sob extrema pressão representava um risco crescente para a segurança do local e pediu que eles fossem retirados. Os funcionários foram posteriormente evacuados da região. Isso foi algo que foi falado por semanas, tá? Foi muito centralizado sobre a região de Chernobyl, tá? Os trabalhadores que estavam lá. Tá? Então, assim, as autoridades ucranianas acusaram os russos de não permitirem por diversos dias a saída dos funcionários da usina, beleza? Então, por favor, foquem nisso, tá? Procurem essas notícias, se adentram a esse conteúdo e fiquem ligados nas próximas notícias que vão sair.